Me chamo Lisete e sou mãe de 2 filhas, Joana e Maria. Ser mãe é uma beleza. Ser mãe é muito emocionante. O primeiro parto foi um parto meio corrido, foi uma coisa meio complicada. Eu quis fazer pelo INPS, queria passar pelo que o povo passa e passei. Foi difícil. Já quando veio a segunda, eu falei, não, agora eu quero toda a mordomia possível. Né? E a Maria veio, então fiz tudo, queria parto de cócoras, e ela veio, fiz todos os exercícios, tudo que era possível. E aí, um mês antes, a médica falou, está sentada, acho que parto de cócoras não vai não, acho que a gente vai de cesárea. Foi uma grande decepção, uma grande. Mas, na hora do parto, ela falou, você tem dilatação, né? A gente pode fazer um parto normal, ainda não era de cócoras, mas vamos lá, acho que vai dar tudo certo. Um pouquinho de anestesia. E aí, quando eu estava lá na mesa, eu falei, puxa, e o meu parto de cócoras já era, né? Ela falou, quer tentar? Quero. Bem, falar sobre a maternidade, para quem já foi mãe há tanto tempo, né? Agora é avó, né? Mãe 2 vezes, traz muitas lembranças, muitas coisas boas e outras nem tão boas. Jovem, bem jovem, eu não pensava nem em casar, nem em ter filhos. Eu achava que eu ia desenvolver uma profissão e que eu ia, enfim, pelo mundo, fazendo coisas, e não era a minha proposta inicial. Vivi um momento muito conturbado, né? Aos 20 e poucos anos, né? Era o tempo da ditadura militar e eu conheci uma pessoa e nós 2 juntos entramos nessa tarefa aí de ajudar nesse momento. E ambos fomos presos. Na prisão, eu sonhei 2 vezes que estava grávida. E quando ele foi liberado, eu já tinha saído, quando a gente transou pela primeira vez, eu engravidei. E aí foi assim, meio assustador demais. Naquele momento, estar grávida, mas eu pensei, será que posso ter, não posso ter? Ele ficou super feliz e foi logo avisar para a família. E ao avisar para a família, para mim, já definiu que essa criança ia nascer. Mas ele se assustou muito depois e 1 semana depois não falou mais no assunto. E aí realmente foi uma gravidez em que eu passei sozinha, né? Foi solitária. Eu tinha amigos, família, tudo em torno, primeira neta, tinha muito carinho, mas a presença, né, do pai ali, ele não se afastou não, mas ele não estava presente, ele realmente estava assustado. Mas a gravidez em si foi para mim um momento de absoluta tranquilidade. Depois eu pensava, gente, eu queria ficar sempre grávida, porque eu estaria muito tranquila na minha vida. Então, eu me voltei para essa gravidez, eu trabalhava o dia inteiro, mas a gravidez, para mim, foi um espaço de tranquilidade, de refúgio, dentro de um momento muito conturbado, né? Que a gente vivia, e eu especialmente. Né? Bom, a gente continuou juntos, né, durante um tempo, depois nos separamos, mas acabamos tendo uma outra filha, a Maria, que veio em condições totalmente diferentes. Maria nasceu num momento em que eu estava muito bem,
a gente morava separados, mas ele estava mais presente, ele esteve mais presente durante o período do nascimento da Maria e foi bastante bom, né? Só que quando Maria tinha 3 anos e meio e a Joana já estava com 9 anos, ele se mudou para os Estados Unidos, foi embora e nos deixou aqui, né? De verdade, para mim, foi ruim, mas não pesava tanto porque nossa vida era muito independente e a presença dele era uma presença meio presença-ausência, né? Ele era muito carinhoso com as meninas, mas ele era bastante ausente e não contribuía verdadeiramente, ele não contribuía financeiramente, por exemplo, né? Eu sempre trabalhei e sustentei as minhas filhas. Depois que ele viajou, uma coisa que ficava muito clara para mim é: minhas filhas precisam estar com o pai. Elas têm que ter... o que acontece com a nossa relação é um problema nosso, mas os filhos têm que se relacionar com os pais, né? E então, todo ano, eu as enviava para os Estados Unidos para passar 3 meses de férias lá com o pai. E isso foi muito bom, isso foi até a adolescência delas, né? Uma delas, inclusive, todas duas. Uma aos 15 anos, a Joana, ficou 1 ano, morou nos Estados Unidos com o pai. E a Maria, quando tinha 11 anos, passou 1 ano também. Para mim, a presença do pai, mesmo uma presença meio ausente, mas se ele quando estivesse presente, isso faria muita diferença na vida delas e as ajudaria nas relações dela com o masculino, que é tão importante. E eu acredito que isso as ajudou mesmo nessa relação que elas restabeleceram com o pai, que todas duas são casadas hoje, têm filhos, e têm uma relação bastante, eu vou dizer equilibrada, mas a gente sabe que toda relação tem questões, mas acho que elas estão preparadas para lidar com as questões dentro do relacionamento, né? E hoje, como é que eu olho para isso, né? Fico feliz de ter podido ter essa experiência, né, de ter 2 filhas. É interessante porque eu tinha muito medo de ter filho. Eu achava que eu não ia saber lidar e não ia saber cuidar. E quando eu tive a primeira e depois quando veio a segunda, eu pensei, agora vai vir um menino. Não, veio outra menina. E para mim sempre foi muito mais fácil me relacionar com as mulheres do que com os homens. E um medo que eu tinha era de passar para as minhas filhas essa dificuldade, né? Que era a minha dificuldade com o masculino. Então, hoje, quando eu olho para elas, para os meus netos, e agora tem um neto, um homem, e isso é muito bom. Eu penso que talvez, mesmo com todas essas minhas dificuldades, eu tenha conseguido não passar para elas essa minha dificuldade, né? Essa minha dificuldade de relacionamento mesmo. Estar com as minhas filhas, vê-las hoje, mães também, é uma alegria muito grande e me sinto muito recompensada.